Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais uma das nossas conversas aprofundadas. Hoje o nosso foco é uma figura assim gigante, São Bento de Núrcia. Uma figura central, sem dúvida. A nossa fonte principal, né, é a biografia escrita por São Gregório Magno, que se baseou em relatos de discípulos, gente que conviveu com Bento. Isso. E é importante saber que tipo de texto é esse, né? Uma hagiografia. Certo. E a ideia aqui é a gente entender melhor quem foi esse homem. Ele nasceu lá por 480 depois de Cristo, né, bem no meio daquele caos do fim do Império Romano no Ocidente, e como que a regra dele virou assim um pilar para o monarquismo e influenciou tanto a Europa. Exato. E a história já começa de um jeito curioso, né? Um jovem de família nobre ia estudar em Roma, tudo certo, e aí ele larga tudo para viver numa caverna. Isolado. Bom, vamos investigar isso aí. Vamos sim. Bento é essencial para a gente entender o monarquismo ocidental. E o interessante é que a regra beneditina, ela não moldou só os mosteiros, sabe? Os princípios ali de ordem, trabalho em comunidade, estabilidade. Isso teve um eco muito forte na cultura, até na organização social da Europa medieval. Mas, como eu disse, a fonte é a vida de um santo. Então, mistura fatos históricos que são bem aceitos com relatos de milagres, coisas extraordinárias. O objetivo de Gregório era inspirar a fé, né? Entendi. Faz sentido. Então, vamos começar do começo mesmo. Bento nasceu por volta de 480, lá em Núrcia, na Úmbria, Itália. Família nobre, os Anícia. Uma família importante na época. E ele tinha uma irmã, Escolástica, que também virou santa. Aos 12 anos, mais ou menos, ele foi para Roma estudar. O caminho esperado para alguém da posição dele, né? Exato. O caminho padrão. Só que parece que Roma foi um choque para ele. Foi um choque e foi determinante. Roma, no fim do século V, não era mais aquele centro glorioso do império, né? Era uma cidade, assim, em decadência moral, política. Pelo menos era essa a percepção de muita gente. Essa atmosfera de incerteza, essa busca por um sentido mais profundo, isso fez florescer o ascetismo. A decisão do Bento, com os 17 anos só, de abandonar os estudos, a herança do pai, para seguir a vida monástica, não foi um caso único, tá? Mas foi uma escolha bem radical dentro desse movimento maior, gente buscando algo fora das estruturas, né? O Gregório diz que ele preferiu parecer sabiamente ignorante e prudentemente inculto. Bem forte isso. Ele foi primeiro para Fili, perto de Roma, com a sua ama, a Cirila. Isso. E lá tem aquele episódio famoso, a ama quebrou uma peneira, que era emprestada ainda por cima, e Bento, rezando, teria consertado a peça, milagrosamente. É o primeiro milagre relatado, né? Só que aí, o problema foi que isso chamou muita atenção para ele. Fama indesejada. Exatamente. Esse tipo de relato, mesmo que tenha um pé na lenda, mostra como as pessoas ao redor já começavam a ver algo especial nele, desde cedo. Uma santidade, né? E olha que ironia, foi essa fama que ele não queria que o levou a buscar um isolamento ainda maior. Ele fugia dessa curiosidade toda. Para fugir dessa fama, ele foi sozinho para o Vale de Subiaco. Lá encontrou um monge eremita, romano. Esse romano deu o hábito para ele e indicou uma gruta bem escondida no Monte Taleu. Hoje é o Sacro Especo. Um lugar bem isolado mesmo. E ali ele ficou 3 anos. Eremita total, né? Dependendo do romano para conseguir comida. Esse período na caverna foi crucial. Imagina 3 anos de solidão, oração, penitência. Isso deve ter forjado o caráter dele, a espiritualidade. Foi um tempo, assim, de autoconhecimento profundo, né? Antes dele ser chamado para liderar outras pessoas. E esse chamado veio de um jeito inesperado, de novo. Uns monges de um mosteiro ali perto, talvez Vicovaro. A disciplina lá tinha relaxado depois que o abade morreu. Eles ouviram falar do tal eremita, da gruta. Da fama dele, né? E insistiram muito para ele ser um novo líder. Bento parece que hesitou, né? Avisou que o jeito dele era rígido, que talvez não desse certo para eles. Ele meio que previu o problema, né? Pois é, mas acabou aceitando. E, como ele previu, não deu certo. Foi um fracasso total essa primeira tentativa de liderança.
Bento impôs uma disciplina que os monges simplesmente não estavam a fim de seguir. A tensão foi crescendo, crescendo. Até que tentaram envenenar ele. Exato. A história conta que ofereceram uma taça de vinho envenenado para ele, mas quando ele foi abençoar a taça, ela se quebrou. Nossa. E aí ele percebeu a cilada, claro. Deixou a comunidade. Dizem que ele falou algo tipo: que Deus perdoe vocês, irmãos. Eu não disse que o meu jeito e o de vocês não iam combinar. E voltou para a caverna dele em Subiaco. Voltou para a solidão. O que essa experiência toda mostra sobre ele, na sua visão? Mostra muita coisa. Primeiro, a dificuldade que é tentar fazer uma reforma profunda, né? Sempre tem resistência. Segundo, mostra que Bento não tinha essa ambição de poder, sabe? Ele não forçou a barra numa comunidade que o rejeitava. Preferiu voltar para o isolamento a ser um líder contra a vontade do pessoal. Faz sentido. Essa tensão, né, entre querer a vida solitária e ser chamado para responsabilidade na comunidade, isso vai marcar a vida dele. Mas a solidão, de novo, não durou muito. De volta a Subiaco, a fama dele de santo, de sábio, só cresceu. Atraiu um monte de gente que queria viver sob a orientação dele. A fama dele se espalhou, né? Sim. E aí, ao longo de quase 30 anos ali em Subiaco, ele acabou fundando uma rede de 13 pequenos mosteiros, cada um com seu abade, uns 12 monges, todos inspirados por ele. Olha aí a evolução. Ele já não era só o eremita isolado, agora ele era um formador de comunidades, um pai espiritual para muitos. Ele estava aprendendo, né, a equilibrar a disciplina com as necessidades da vida em grupo. Mesmo assim, parece que a inveja continuou por perto. Gregório conta uma segunda tentativa de assassinato, dessa vez com pão envenenado. Sim, atribuída a um padre local, Florêncio, que teria ficado com inveja. E a tradição diz que Bento mandou um corvo levar o pão para bem longe. Enfim, seja qual for o motivo exato, lá por 529, para proteger os discípulos dessa hostilidade toda, Bento decidiu sair de Subiaco. E essa saída levou-lhe para o lugar que viria a ser o centro da obra mais duradoura dele, Monte Cassino. Ele foi para o sul, escolheu uma colina bem estratégica, onde tinha ruínas de templos pagãos dedicados a Apolo. Construir ali, e isso tem um significado especial, né? Totalmente. É um ato claro de cristianização do espaço. Erguer um mosteiro sobre um antigo local de culto pagão era literalmente plantar a cruz sobre as crenças antigas, afirmar a vitória da fé cristã. Entendi. E tem mais. Ele dedicou os oratórios do novo mosteiro a São João Batista. O modelo do asceta, né? Isso. E a São Martinho de Tours, que foi um grande organizador da vida monástica lá na Gália. Essas escolhas não foram por acaso, sabe? Elas já indicavam o tipo de vida que ele queria estabelecer ali. Exatamente. Apontavam para um ideal que juntava a disciplina ascética individual com uma vida comunitária bem organizada voltada para a missão. Monte Cassino virou o modelo do mosteiro beneditino, né? Um centro de oração, trabalho, cultura, que ia espalhar sua influência por séculos. E foi lá, em Monte Cassino, que Bento escreveu a obra mais famosa e influente dele, A Regra. Ele apresenta com humildade, né? Diz que é o começo de uma escola do serviço do Senhor, na qual esperamos não ordenar nada de muito duro ou pesado. Essa moderação é a chave. Ele claramente usou outras tradições monásticas como base, né? João Cassiano, Basílio, Pacômio e uma tal regra do mestre, anônima. Mas ele criou algo novo. A genialidade da regra de Bento está justamente nisso. Na moderação, na discrição, na praticidade. Ela ofereceu um caminho equilibrado. Nem o rigor extremo de alguns ascetas, nem a frouxidão. Isso tornou a vida monástica sustentável, sabe? A longo prazo. Para pessoas comuns, não só para super-heróis espirituais. E isso foi fundamental para a sobrevivência e para a expansão do monaquismo no Ocidente, durante toda a Idade Média. Vamos ver alguns pilares dessa regra. Um bem conhecido é a stabilitas loci, a estabilidade no lugar. O que isso queria dizer na prática? Significava um compromisso, olha, radical para a época. O monge prometia ficar no mesmo mosteiro a vida toda. A vida toda? A vida toda. Isso contrastava muito com a figura do monge viajante, que era comum naquele tempo.
e criava um senso profundo de pertencimento, de responsabilidade mútua. Pensa só, num mundo de invasão, guerra, instabilidade social, o mosteiro beneditino virava uma âncora, um centro de permanência, cultural, espiritual. Nossa, faz todo sentido. Essa estabilidade permitiu que os mosteiros virassem guardiões do conhecimento, centros de desenvolvimento. Entendi. E outro conceito importante é a conversatio morum. Como a gente pode traduzir isso de um jeito simples? Literalmente seria a conversão dos costumes, mas vai além de só se comportar bem. É um compromisso com a transformação contínua da própria vida, sabe? Buscar viver segundo os ensinamentos de Cristo, da regra, em harmonia com a comunidade. Isso inclui obediência, humildade, paciência, perdão mútuo. É um processo, né? Um crescimento espiritual dentro da vida em comum. E a figura do abade é central nisso tudo, certo? Ele é chamado de Abba, pai. Sim, o abade ocupa o lugar de Cristo na comunidade. Mas olha que interessante, a regra insiste que ele deve ser um pai amoroso, não um tirano. Ele tem muita autoridade sim, mas também uma responsabilidade enorme pelo bem-estar espiritual e material de cada monge. A regra pede que ele governe com discernimento, com misericórdia, adaptando as regras às capacidades de cada um. É um modelo de liderança baseado na responsabilidade e no serviço, bem diferente do poder secular da época, né? Com certeza. E talvez o lema mais famoso, que resume o espírito da regra, mesmo não estando lá escrito com essas palavras exatas, ora et labora, reza e trabalha. Esse binômio é a espinha dorsal do dia beneditino. A regra organiza o tempo assim, de forma bem detalhada, alternando momentos de oração litúrgica em comunidade, o ofício divino que santifica as horas do dia, com períodos de trabalho. E que tipo de trabalho era esse? Podia ser manual, agricultura, artesanato ou intelectual, copiar manuscritos, estudar. O fundamental é que os dois, oração e trabalho, são vistos como formas de servir a Deus e a comunidade. Então não era só para manter os monges ocupados para evitar a ociosidade? De jeito nenhum. Tinha uma teologia profunda por trás disso. O trabalho dignificava a pessoa, era visto como participação na obra criadora de Deus e garantia o sustento da comunidade, né? Promovia a autossuficiência. A oração, por sua vez, dava sentido a todo esse esforço. E o fascinante é que essa estrutura equilibrada, disciplinada, focada na autossuficiência, na boa administração, acabou talvez sem que o próprio Bento imaginasse, tornando os mosteiros beneditinos centros super eficientes, de produção agrícola, artesanal, verdadeiros motores econômicos, polos de inovação técnica na Europa medieval. A busca pela ordem espiritual acabou gerando prosperidade material. Que interessante essa consequência. Quase um efeito colateral, né? Mas voltando para a vida de Bento em Monte Cassino. Gregório conta uns encontros marcantes dele, como aquele com Tótila, o rei dos ostrogodos, em 542. Sim, Tótila era um líder militar poderoso, conquistando a Itália. Ele ouviu falar da fama de santidade do Bento e quis testá-lo. Mandou um servo vestido com as roupas reais dele. Para enganar Bento. Isso. Mas Bento identificou o disfarce na hora. Quando Tótila finalmente foi lá pessoalmente, Bento o repreendeu pelas crueldades dele e previu o destino. Ia entrar em Roma, reinar por 9 anos e morrer no 10º. E segundo Gregório, foi exatamente o que aconteceu. O que esse episódio mostra pra gente? Mostra a imensa autoridade moral e espiritual que Bento tinha, né? A figura dele era capaz de impressionar, até de intimidar o poder secular. Ele era visto como alguém com um discernimento sobrenatural, um homem de Deus cuja palavra tinha peso de profecia. E Bento também teria tido uma visão da futura destruição de Monte Cassino pelos lombardos, é isso? Exato, mas com a garantia divina de que a comunidade, os monges, seriam salvos. Perto do fim da vida dele, os relatos de visões ficam ainda mais intensos. Gregório conta que Bento viu a alma da irmã, Escolástica, subindo para o céu como uma pomba, logo depois do último encontro deles. Uma imagem muito bonita, né? E viu também a alma do bispo Germano de Capua, sendo levada para o céu por anjos numa esfera de fogo. E a mais incrível de todas as visões. Ah, sim.
A visão de toda a criação reunida, como que sob um único raio de sol. Essa é uma imagem poderosa. É interpretada como uma experiência mística profunda de unidade cósmica, uma percepção da presença de Deus em tudo. Essas visões são apresentadas por Gregório como sinais dessa união profunda de Bento com o divino, né? O ápice da jornada espiritual dele. Bento também teria previsto a própria morte. Avisou os discípulos, pediu para prepararem o túmulo dele, o mesmo da irmã, Escolástica. No dia final, sentindo que estava partindo, pediu para ser levado para o oratório. Se preparou, né? Sim, lá, apoiado pelos monges, recebeu a Eucaristia e morreu em pé, com as mãos erguidas para o céu. A data tradicional que dão é 21 de março de 547. É a descrição clássica da boa morte cristã. Consciente, preparado espiritualmente, recebendo os sacramentos, cercado pela comunidade de fé. É como um selo final para uma vida toda coerente com os princípios que ele ensinou e escreveu na regra. E o legado de São Bento continua até hoje, né? A ordem beneditina segue viva, atuante no mundo todo, mosteiros masculinos, femininos, seguindo a regra dele. E ele é celebrado em datas diferentes, né? Isso. Tem o 21 de março, data tradicional da morte, tem o 11 de julho, que é a data principal no calendário católico romano hoje, e está ligado à proclamação dele como padroeiro da Europa por Paulo VI em 1964. Ah, padroeiro da Europa, importante isso. E tem também 14 de março na Igreja Ortodoxa. Essa nomeação como padroeiro principal da Europa por Paulo VI, na época da reconsagração da Basílica de Monte Cassino, que tinha sido destruída na Segunda Guerra e foi reconstruída, foi um reconhecimento formal do impacto civilizacional da obra beneditina. Impacto civilizacional, quer dizer, para além da religião. Exatamente. Além da esfera religiosa, os mosteiros foram cruciais para preservar a cultura clássica, copiando manuscritos, para desenvolver técnicas agrícolas, artesanais, para organizar o trabalho, o território. Em tempos de caos, de fragmentação, a regra de Bento ofereceu um modelo de estabilidade, de ordem, de propósito comunitário que ajudou a formar as bases da Europa. Foi, de certa forma, um projeto de reconstrução no meio das ruínas. Muito bom. Recapitulando então, a gente viu a jornada do Bento, né, de jovem nobre em crise com o mundo romano, a eremita, depois fundador, legislador monástico. Vimos a sabedoria prática da regra dele, buscando sempre um equilíbrio, oração e trabalho, indivíduo e comunidade, disciplina e humanidade. Tudo isso debaixo da ideia de estabilidade. E percebemos como esse legado foi muito além dos mosteiros, né? Deixou marcas profundas na formação da identidade europeia. Exatamente. E isso talvez deixe a gente com uma pergunta para pensar. Num mundo como o nosso, né, tão marcado pela velocidade, pela busca sem fim por novidade, pelo individualismo, pela fluidez dos vínculos, dos compromissos, o que será que a ênfase do Bento, na Stabilitas, essa aposta na permanência, no compromisso profundo com um lugar, uma comunidade, um propósito que vai além do imediato e numa vida com um ritmo com sentido comum? O que será que isso ainda pode dizer para a gente hoje? Que provocações essa visão de mundo, que parece tão distante, pode trazer para a nossa reflexão pessoal até coletiva? Fica aí a questão para a gente pensar.